mais uma aula e hoje a gente vai fazer um modelinho bem diferente do que a gente está acostumado para fazer. Eu vi esse modelinho no Instagram, achei a coisa mais linda e já fui fazendo testes para poder trazer esse modelo para vocês aqui. Eu achei bem interessante porque é uma ideia que você pode criar uma agenda totalmente personalizada de uma forma diferente e criar dois em um. É uma agenda que já tem o bloquinho junto, então isso facilita muito. E você pode criar esse bloquinho da forma que você quiser. Para checklist, para organizar a semana, fazer um planner financeiro ou só para anotações mesmo, você prefere. Você faz o que você preferir. Eu fiz para organizar semanas, com os dias das semanas, para colocar o que eu preciso fazer durante a semana, porque isso me atende melhor aqui no ateliê, tá? Mas vocês podem fazer isso da forma que vocês quiserem, tá? A agenda, gente, é um modelo maravilhoso. Eu vou deixar esses arquivos todos disponíveis para você aqui embaixo, tá? Ela é uma agenda, um dia por página e é um modelinho lindo, lindo. Ela é uma agenda permanente, tá? Eu indico vocês a fazerem, quando forem fazer esse modelo, nas medidas que eu vou passar para vocês, fazerem a agenda um dia por página, tá? Porque ela precisa ser bem grossa para poder dar o acabamento bonito. Caso vocês forem fazer a agenda mais fininha, de 2 dias por página, vocês vão ter que diminuir o tamanho da divisória da agenda, tá? Mas eu vou explicar para vocês quando a gente chegar nesse ponto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou cortar o meu papel Paraná, tá? No tamanho A5. Tá? Como ele tá em A4, eu corto sempre no tamanho de 14,9 por 21, tá? Então, eu sempre marco aqui 14,9. Não dá 15 centímetros certinho, tá? Então, por isso que eu faço essa marcação de 14,9 embaixo e 14,9 em cima, para poder marcar certinho e fazer esse recorte. Eu faço o recorte normalmente, tá? Agora a gente vai fazer esse pedacinho. Eu estou fazendo para um dia por página com a agenda mais grossinha de 3 centímetros. Se vocês forem fazer um dia por página, aí eu recomendo fazer ele menor que 3 centímetros, tá? Você vai medir na agenda e no espiral ou aero que você estiver fazendo e vai ver qual a medida certinha, tá? Lembrando que ainda vai ter um espaçamento de 1 centímetro, então na verdade ele fica 4 centímetros, porque a gente usa essas reguinhas aqui, que é essas espátulas fio de cabelo, elas têm 0,5 e vai um de cada lado, então dá 1 centímetro. Então na verdade a gente faz essa parte que vai ficar na lateral da agenda, ela vai ter 4 centímetros. Então, se você for fazer um dia por página, você pode cortar o papel Paraná de 2 centímetros, que aí, no caso, vão ser 3 centímetros no total, tá? Sempre tem que contar com esses 1 centímetros a mais que vai nessa partezinha aí que a gente usa a régua para fazer o acabamento, tá? Para poder dobrar essa parte aí, né? E aí, aqui eu tô usando essas réguas número 6, que a medida delas é de 0,5 centímetros, tá bom? E aí, eu já estou com as minhas capas laminadas, tá? Vou fazer o recorte dessas capas pra gente poder fazer o processo de encapar essas capas, tá? Na medida das capas, eu coloquei 2 centímetros de espaço em cima e nas laterais tem as medidas certinhas que a gente vai usar no papel Paraná, tá bom? Aqui, com todas elas, agora eu vou explicar para vocês e prestem bastante atenção nesse detalhe para vocês saberem como que a gente vai posicionar as capas. Essa primeira aqui, a gente vai já colocar ela, tá? Como se a gente estivesse fazendo uma capa normal da agenda. A diferença é que eu vou estar medindo apenas 1 centímetro, tá? Essa régua minha aqui, ela tem 1 centímetro. E aí, eu vou estar colocando na parte do lado, né? Ao contrário, porque se fosse na agenda normal, a gente ia usar o lado esquerdo. Mas aqui a gente vai estar posicionando do lado direito, tá bom? Então, a gente vai posicionar do lado direito a nossa régua e vai colocar a nossa reguinha de 1 centímetro aqui
pra me poder saber aonde que eu tenho que posicionar o meu papel Paraná, tá? Então, fazendo isso, eu vou usar a reguinha aqui de 2 centímetros, que aqui em cima eu mantive os 2 centímetros, tá bom? E agora é só posicionar o papel Paraná e aí a gente vai já ter a primeira parte da nossa capa. Tá? Lembrando que eu deixei apenas 1 centímetro aqui para dar a medida certinha pra gente emendar uma capa na outra, tá? Porque essa capa, ela não vai ser como uma capa tradicional, tá bom? Fazendo isso, agora a gente vai para nossa segunda capa, tá? A gente vai envelopar a segunda capa. Essas medidas são dos arquivos que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, prestar bastante atenção nas medidas aí, tá bom? Eu vou estar passando o gabarito também, para caso vocês queiram fazer outros modelos, mas vai ter o arquivo delas lá no nosso programa do estúdio, tá? Mas eu vou passar os gabaritos em PDF para quem não tem o computador no momento, tá bom? Então, nesse aqui a gente vai fazer desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? A gente vai fazer essa capa e aí a gente vai colocar uma colada na outra pra gente poder fazer aquele gabarito. Aqui tem 2 centímetros, como vocês estão podendo ver, 2 centímetros e é do lado esquerdo, tá? Do outro lado não é só 2 centímetros, tá bom? E aí a gente vai envelopar aqui, colocar a reguinha de 2 centímetros do lado esquerdo, é tudo ao contrário, como vocês podem ver, tá? Aqui a gente vai posicionar a nossa reguinha, né, de 2 centímetros e vamos posicionar a nossa capa. E pronto, tá vendo? Tá certinho, com as dobradinhas aqui e pronto. Agora, a gente vai posicionar essa capa lá na outra. Por quê? A gente vai estar fazendo elas uma colada na outra. E eu vou estar fazendo desse jeito porque eu acho que fica mais resistente 2 camadas. Poderia apenas colocar uma camada apenas, tá? Uma do ladinho da outra, do jeito que tava. Porém, eu acho que fica muito fraco essa parte, tá? Então, por isso que eu faço 2. E aí, a gente vai medir aqui, ó, pra ver se tá no tamanho certo, tá? Vou estar colocando as réguas aqui pra ver se tá no tamanho certinho, ó. Como vocês podem ver, tá meio torto, né? Então, como vai ficar por cima da parte de trás da nossa agenda, eu vou estar posicionando as réguas aqui, tá? Nessa parte. E aí, a gente vai posicionar todos aqui, cortar o que sobra, pra gente estar posicionando naquela parte de lá. Uma dica pra vocês. Esse modelo é o segundo modelinho que eu faço. Eu fiz alguns ajustes do primeiro e agora eu já consigo ver algumas falhinhas que eu tive, tá? Quando vocês forem, tá vendo? Aí a gente vai cortar o excesso aqui, vai posicionar lá do outro lado pra ver aonde que tá o excesso lá. Como eu já coloquei as réguas lá, já tem o tamanho que fica as réguas lá. Então, fica mais fácil de fazer o recorte, tá? Do outro lado. E agora a gente vai fazer o recorte desse lado aqui. Como eu já tinha colocado as reguinhas aqui, ficou a marcação das reguinhas, então eu já consigo medir. Mas vocês podem medir, tá? Pra ver certinho aqui, ó, aonde que deve ser feito o recorte pra ficar certinho uma na outra, tá? E uma dica que eu dou pra vocês podem fazer uns 3 milímetros do recorte. Pra a marquinha da divisória ficar bem em cima da onde que vai essa reguinha aí, ó, tá? Pra ficar bem em cima, pra ela não ficar aparecendo depois, tá? Porque como ela vai ficar em cima da marquinha, a gente vai conseguir vincar nessa parte aí, ó, tá? A gente vai conseguir vincar, então ela vai ficar escondida na lateral. A gente não vai conseguir ver, tá? Então, e esse acabamento vai ficar na parte de trás da agenda. Então, isso é bem legal por causa disso, tá? E pronto. Tá vendo que a gente tá fazendo como se fosse uma agenda? É até pra vocês terem uma noção de como fazer uma agenda ou uma capa sem perfuração nenhuma. Pra você que ainda não tem
não comprou os seus equipamentos, né, de encardenação, você pode estar fazendo desse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, a capa, tá? Tanto para fazer capa de bloquinho que você não queira fazer com o espiral, o aero, né? Então isso é bem legal. Ó, como eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, tá vendo? Que a linha de separação, ela vai ficar bem aqui nessa parte onde eu estou vincando. Então, ela não vai aparecer. Então, é bom que ela fique pra dentro, não bem na divisinha. Como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha, ela tá bem rente aqui, tá vendo? A capa e o meio. Como ela fica assim, com o tempo ela vai ficando aparecendo, porque ela vai levantar, por mais que a gente vinque, ela vai ficar levantando. Então, se ela tiver mais pra dentro, tá? Sem estar aparecendo, pra ficar nem um pedacinho por fora, mais por dentro, o acabamento vai ficar na lateral e vai ficar melhor, tá? Aqui, outra dica muito importante. Como vocês podem ver aí, ó, eu tô cortando bem do papel Paraná pra fora. E o que que acontece? O acabamento da lateral ficou cortado, porque eu tô cortando a capa, né, na verdade. Então, eu não me atentei a isso no momento, gente. E acabou ficando uns detalhezinhos na lateral, porque eu acabei cortando o papel. Então, quando vocês forem fazer isso, esse corte, é sempre do papel Paraná. Podem deixar 1 milímetro de distância pra fora, nunca antes do papel Paraná, tá bom? Porque vai ficar o risquinho na capa, tá? Não façam como eu. O bom da gente ter o curso é isso, que a gente aprende já com os erros e aprende tudo certinho e não gasta material à toa. Então, sempre milímetros depois do papel Paraná, nunca antes do papel Paraná, tá? E aí, aqui a gente vai fazer o acabamento normal. Tô usando a espátula, gente, é um papel Paraná. Essa espátula é meu. Peguei a espátula, coloquei a fita para não ficar arranhando o papel. E tô usando ela porque a minha espátula sumiu. Gente, não sei o que aconteceu, mas ela sumiu e agora eu estou improvisando. Já pedi outra, mas ainda não chegou. E aí eu tô improvisando com essa aqui. Mas tá dando certo. Então já serve de dica caso a de vocês também sumam por aí. Ou se vocês ainda não têm, vocês podem usar o próprio papel Paraná pra fazer a espátula. Aí eu fiz duas. Essa aí é pra fazer isso, né? Pra fazer esse acabamento. E aí eu tenho uma que tem um pedacinho de pano na parte da frente onde tá essa fita. Tem um pano que eu uso ela pra vincar as capas, né? Pra selar as capas. Porque ela não arranha. Porque como tem o tecido, não arranha. Só com a fita arranha. Então, na parte da frente, eu uso a espátulazinha que tem o tecido, tá? Então, pronto, gente. Nessa parte aqui está pronta. Aí, como ficou? Ó, pra vocês verem, tá vendo? É igualzinho se a gente estivesse fazendo um caderno de capa dura, sem arame, sem nada. Tá vendo? Que ficou certinho. Só o arame que vai ficar de um lado diferente. Que se fosse normal, né? Uma agenda normal, a gente teria que fazer o acabamento onde está o meio, né? Os furos onde está o meio. Mas aqui a gente vai estar fazendo os furos do outro lado. Por isso que é uma agenda bem diferente e é uma agenda bem legal. Agora a gente vai estar fazendo o acabamento das contracapas. Nessa parte, a gente vai estar usando 3 folhas. A primeira eu coloco centralizada, tá? Então, eu vou centralizar ela aqui no meio e vou fazer o acabamento aqui. E aí, as outras eu vou fazer normalmente, como a gente já faz nas nossas agendas normais, tá? No meio, eu já fiz, e agora aqui. E assim, eu já faço a minha parte de dentro, tá? Aqui, diferente das outras, eu coloquei o papel na medida certinha, tá? Da capa. Eu acho que fica com um acabamento mais bonito nesse modelo, tá? Nesse modelo de agenda, eu acho que fica melhor, tá? Essa aí é a minha espátulazinha, ó, com o paninho, tá vendo? Pra não arranhar o papel. E pronto, estamos com a nossa capa pronta. Agora, a gente vai fazer os furos dela, tá? E os furos, ao invés de ser nessas partes aqui, a gente vai fazer o furo na capa do outro lado, tá?
como eu tô mostrando pra vocês aí, o rasguinho que deu na capa. Então, não façam isso, por favor. Sempre mede certinho. Agora, a gente vai fazer o furo nessa parte aí, tá? Então, vamos lá pra encardenadora. Agora, vamos para o furo. Estou posicionando aqui a minha agenda, estou olhando a marcação pra ver se tá certinha. E os furos são na parte da frente, tá? Na capa. E aí, eu faço os furos, estou usando aqui na espiral, tá? A marcação de número 4, deveria ser de número 6, mas eu não gosto do acabamento da número 6, eu acho que fica muito longe os furos. Então, eu uso na marcação 4 mesmo, tá bom? E pronto, ó, tá vendo como que ficou? Assim, de início, fica parecendo que tá esquisito, né? Que coisa é essa? Que te é isso dessa agenda? Mas pra quem tem eu lá no Instagram, já viu o modelinho e é lindo, gente. Fica muito lindo, é um modelinho bem diferente, fica bem legal. Agora, a gente vai fazer o nosso bolsinho, que já tem aula aqui de como fazer o bolsinho, né? E a gente vai estar fazendo esse bolsinho só de um lado. Agora, a gente vai fazer os recortes do nosso bolsinho, lembrando que tem o passo a passo todinho desse bolso aqui no curso já, tá? Esse modelinho, ele é um pouquinho diferente, mas o modelinho do bolso não é a mesma coisa, tá? A forma que ele é colocado, do jeito que ele é finalizado, tá bom? É do mesmo jeito. Essa aqui é a marca-página que eu vou estar fazendo pra agenda também. Depois eu vou estar trazendo esses modelinhos pra vocês, de como eu faço minha marca-página e o chaveirinho, mas também já tem aqui no curso, tá? Eu não quis estender muito, senão a aula ia ficar muito grande. E pronto, vou fazer a colagem do meu bolso, ó. Uso o pincel, uso cola. Eu recomendo cola de silicone por secar mais rápido e deixar o acabamento mais certinho, tá bom? Mas vocês podem também usar cola branca extra, tá bom? Eu também indico cola branca extra. Nessa parte aqui, eu vou fazer o meu bolso só de um lado. Porque a minha agenda ela vai ter um saquinho canguru. Então, não tem necessidade de ter dos dois lados, tá? Vamos fazer os furos aqui do lado e prontinho. Podia ser rápido desse jeito, né, gente? Mas não é bem assim que funciona. Mas agora, ó, a gente já tem tudo cortadinho, tudo prontinho. O nosso miolo também já está perfurado, tá? Como eu falei pra vocês, ó, o saquinho canguru, tá vendo? E agora a gente vai fazer a nossa agenda. Eu estou usando, gente, o espiral de 33 mm, tá bom? Pra fazer essa agenda. Se eu não me engano, ele é de 200 folhas, tá? Creio eu que é de 200 folhas. Eu ia estar colocando esse planner financeiro aqui junto, só que já ficou muito grande. Então, eu vou estar colocando só algumas partes mesmo dos meses que restam do ano, para me organizar o meu financeiro esse ano, para mim não ter necessidade de fazer outro planner. Mas vocês podem deixar somente a agenda mesmo de vocês, tá? E pronto, ó, a gente vai juntar tudo certinho aqui e vamos estar fazendo a encadernação dessa agenda agora. E essa parte é normal e simples como as outras, tá? A única diferença é que a gente vai fazer apenas em uma capa. De ser pegando as duas capas, a gente vai usar somente essa parte aqui, que é somente em um lado da capa, tá? E aí a gente vai fazer todo esse processo de colocar o espiral. Se você estiver usando iron, você vai colocar o iron, né? Se você estiver usando a espiral, você pode usar o espiral de 33 milímetros pra tá fazendo a de um dia por página, tá bom? Eu uso, gente, o agulhão pra me auxiliar, ele ajuda bastante nesse processo aí, tá? E aí, agora, gente, é só enrolar o espiral todinho aqui nessa parte pra gente poder finalizar essa parte da agenda, tá? E aí, ó, eu vou tirando o agulhão, vou posicionando ele mais pra frente, porque isso, como a agenda tem muitas folhas, isso me ajuda, tá vendo? Facilita na hora de ir empurrando a espiral. Prontinho, o espiral todo colocado, olha como ficou lindo o acabamento. Agora, a gente vai fazer o recorte, né? Eu uso o alicate pra tá fazendo o recorte do arame, tá? Esse arame, bem que não é um arame, esse aqui é de plástico, tá? Esse espiral é de plástico, ele não é de arame. Eu acho melhor, tá?
Agora, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, pra alinhar o meu espiral. Sempre façam isso. Se você tem agenda em espiral, joga algumas folhinhas e vai fazendo esse movimento, tanto na agenda normal como nesse modelo, tá? Pra estar alinhando o espiral pra gente estar fazendo um recorte final, tá? Pra estar cortando certinho, para depois não ter caso da cliente mexer na agenda e o espiral ficar saindo pra fora, dando. Porque às vezes você não faz isso e acaba sobrando o espiral e você não vê, porque o espiral não tá alinhado, tá? Então sempre façam esse processo. E aí, ó, olha como ficou. A parte de trás é como se fosse a capa, né? Mas não. Ela vai ser a parte de trás mesmo e a capa ela vai ser esse mesmo ao contrário. A gente vai estar colocando o elástico para estar realizando esse processo. O elástico também é super simples, a gente vai estar usando o alicate, o elástico e para fazer os acabamentos, né? Eu vou estar usando esse elástico branco, que eu acho que vai combinar. Eu queria muito ter ele verde, ou então ele nesse tom laranjado, tá vendo? Que é das flores, das margaridas. Então, e uma coisa, novidade, vindo por aí, vocês vão entender muito bem porque eu escolhi esse tema de margaridas. Tem tudo a ver com o novo lançamento aqui do ateliê. Aguardem no Instagram. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, gente, me seguem por lá, tá? Todas as novidades, aulinhas novas, eu coloco lá primeiro, tá? Então me sigam por lá. Agora a gente vai colocar o nosso elástico e ó, tá vendo que já tá dando vida pra agenda? Eu vou estar escolhendo um aplique de borboletinha. Eu acho que vai ficar bem bonitinho e vai combinar tanto com o miolo como com a capa, né? Nessa capa de margaridinhas, eu acho que vai combinar. E aí a gente vai, ó, vou tirar o plastiquinho, tá? E aí a gente vai finalizar o acabamento do elástico. O acabamento do elástico, como eu já mostrei para vocês aqui em outras aulas, né, da gente fazendo a aplicação, é super simples. Essa aplicação. Agora a gente finaliza cortando o excesso de elástico com o estilete, é legal você puxar, tá, para ficar o acabamento bem certinho. E pronto, gente, olha isso, vê se não ficou a coisa mais linda do mundo e bem diferente. Tá vendo que ficou um formato bem diferente da agenda tradicional? Só que não para por aqui. Não para por aqui. A gente vai colocar o nosso bloquinho agora. Que é como eu falei pra vocês, vocês podem estar fazendo um bloquinho de dias da semana. Vocês podem estar fazendo um bloquinho de pedidos, ou um bloquinho de planner, ou um bloquinho de planner financeiro, ou até mesmo bloquinhos de notas normais, tradicional. Então, isso aqui ficou muito bacana por causa disso. É uma agenda 2 em 1, onde vocês podem estar usando o bloquinho para dar o diferencial na agenda. E esse bloquinho vocês podem estar fazendo lá pelo Canva mesmo, não tem necessidade de fazer pelo estúdio ou nada, vocês podem usar os que tem lá no Canva, já tem vários. Quando vocês colocam lá para pesquisar, colocam para pesquisar agenda, né, ou planner, vai aparecer várias opções já prontas lá no Canva que você já pode pegar para usar também nas suas agendas aí, que são essas agendas que já vão com o bloquinho. Tô passando a cola, eu já tinha feito, né, a colagem e a prensa do bloquinho. Já ensinei para vocês aqui fazerem bloquinhos, tá? Então, pronto, ó, a gente vai cortar ou vai colar. Eu gosto de colar ele na frente dos buraquinhos, tá? Do elástico, pra ficar o acabamento bem certinho. E pronto, colar, esperar secar pra ficar o acabamento bem certinho. É interessante, gente, que o bloquinho ele esteja bem colado às folhas, tá? Pra não ficar soltando, tá bom? E agora a gente vai fazer outro acabamento aqui, que é pra colocar a caneta. E eu vou estar usando o próprio elástico pra fazer isso, tá? Vou estar pegando o elástico e vou estar colocando, está colando ele com cola quente, tá vendo? A gente só faz esse pedacinho aí, ó, junta as partes e vamos colar com cola quente. E agora é só fazer a colagem do elástico e fazer a colagem na agenda. E uma dica,
Existem, não sei se vocês já viram, mas existem adaptadores de caneta. Adaptadores não, porta-canetas. Para colocar em agendas, bloquinhos que vocês forem fazer. Então, nesse caso aí, é uma boa ideia. Eu já quero encomendar os meus, porque eu tenho vários projetinhos para trazer para vocês, que vai usar. Então, se vocês quiserem já pesquisar, e são bem baratinhos. Lá na Shopee, é só vocês colocarem porta-caneta para agenda, que aí vai aparecer várias opções para vocês lá. Eu já estou querendo comprar para trazer para vocês alguns modelinhos que eu vou estar usando. Nesse caso aí, se eu tivesse, seria uma boa ideia porque o acabamento ficaria mais bonito, tá? Então, se vocês forem fazer esse modelinho, é bom que tenha o adaptador, o porta-caneta, tá bom? E olha, gente, olha isso, que agenda diferente, que projeto lindo que vocês podem fazer para poder dar uma cara, para fazer um lançamento bem bacana aí no ateliê de vocês. É uma ideia bem bacana, porque tem muitas pessoas que compram a agenda e compram bloquinhos juntos, né? Separados. Por quê? Porque eu uso o bloquinho para anotação para uma coisa, a agenda para outra, e ter os dois juntos facilita muito a vida. Essa agenda aí é a minha do ateliê mesmo. Então, ela está sendo muito útil para mim estar organizando a minha semana, para mim estar organizando todas as coisas aqui do ateliê. Então, assim, façam um modelinho para vocês e já começam a divulgar. Nesse modelo aí, vocês não precisam nem fazer personalizados. Vocês podem fazer modelinhos já pronta entrega. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aulinha.